acabadas as eleições, tomado posse do novo governo, desenvolveu-se todo um processo legal, né, que, junto à justiça, né, foi desenvolvido desde lá, desde outubro do ano passado, e agora o Ministério Público boliviano emitiu os mandados de prisão contra Anês, 5 de seus ministros e 6 chefes militares, pelo golpe de Estado e consequente colapso do Estado de Direito, apresentados em novembro de 2019. Durante o processo está sendo respeitada a integridade dos prisioneiros, né? E coisa que não foi respeitada em nenhum momento pelos golpistas, com seus respectivos presos, né? Agora vem essa ação dos ex-golpistas, né? Reclamando arbitrariedade e excessos, né? Que possam ser cometidos durante esse processo aí de julgamento da Janine Anês e dos demais golpistas. Na verdade, o golpe que atingiu de forma frontal qualquer questão relativa a direitos humanos, o regime cancelou todos os seus acordos e compromissos com relação aos direitos humanos e mesmo com relação ao direito internacional. Então, quem realmente fraudou, quem realmente afetou a legislação, o direito e a integridade do Estado boliviano foram os golpistas. Então é preciso repudiar pessoas nefastas, né, como o Elon Musk e o Luiz Almagro. Na verdade, a proposta do presidente da Argentina, né, deve ser seguida, que é a renúncia ou demissão imediata do cargo de Luiz Almagro, né, porque está claramente instalado na OEA para patrocinar golpes de Estado contra países latino-americanos. E foi um atentado muito grande contra os direitos humanos e o Estado plurinacional da Bolívia, né? Coisa que já tinha acontecido antes nos golpes que ocorreram em Honduras e no Paraguai. E esse empresário Musk, Elon Musk, também deve ser repudiado, porque são ações talvez até irresponsáveis, né, que acabam por fortalecer golpes e ações antidemocráticas de grande envergadura que trouxeram grande prejuízo para o povo boliviano. Agora, o Estado plurinacional da Bolívia se fortaleceu nesse processo. Você teve grandes mobilizações do povo, né, com as suas entidades e com as suas reivindicações, que souberam levar à frente uma batalha para que houvesse justiça e que você tivesse realmente uma ordem democrática restaurada, para espanto até de muitos, né, na Bolívia. Os que agiram contra a lei, contra a democracia, têm que pagar a sua cota, que estão responsáveis nesse golpe. Agora, o Estado plurinacional da Bolívia enfrenta novos desafios, conseguiu derrotar o voto, agora o golpe nas ruas, né, recuperar o voto, né, a democracia, os direitos
humanos e está encaminhando agora toda uma ação para atender as justas reivindicações do povo boliviano, para realizar as aspirações do povo e construir uma democracia que se baseia nas instituições. E cumpre também, nesse desafio, se organizar para evitar que novamente tenhamos experiências semelhantes, né? Que tenhamos iniciativas dessas forças para reverter o processo de redemocratização da Bolívia, né? O governo mostrou que tem coragem, né? Tem convicções necessárias para construir sua governabilidade popular, né? Enfrentando a pandemia e resolvendo perversas decisões de um bando de funcionários inescrupulosos, as consciências de sua situação e aspirações pessoais mais do que do bem comum. O partido que foi vitorioso nas eleições, o MAS, Movimento ao Socialismo, tem conseguido superar de forma bastante satisfatória os desafios eleitorais em todo o país, como a gente já viu na questão das eleições agora de 7 de março também, né? Colocando seus militantes na vanguarda das responsabilidades importantes para a construção de uma gestão política pública popular. Mas juntos devem assumir de forma articulada e com profundos compromissos revolucionários o aprofundamento desse processo de mudanças que tanto orgulha os latino-americanos, né? Houve toda uma reação de toda a América Latina favorável a essa retomada da democracia na Bolívia, e um orgulho muito grande em cima disso, né? O problema é que o capitalismo está enfrentando uma forte crise e essa crise desencadeia apetites paranoicos militaristas, né? Então, vários agentes, tanto nacionais como internacionais, continuam querendo repetir, né, as experiências que não trouxeram qualquer benefício para o povo boliviano, né, com base no neoliberalismo, né, e estão tendo que enfrentar um povo que está sendo muito sábio, né, para conseguir superar esses problemas que vem enfrentando nesse processo, né. Eles podem até tentar de novo, mas vão enfrentar uma reação popular maior ainda do que já teve no período posterior ao golpe, né? Porque os movimentos populares, os movimentos sociais estão organizados e ativos. Tem que haver um reforçamento desses movimentos, da solidariedade entre os vários setores populares, para que possa realmente impedir qualquer nova tentativa de uma aventura golpista na Bolívia, né? Agora, o pessoal, esses setores, que são setores que tiveram importância no golpe, eles não descansam, né? O Luiz Almagro, na OEA, reagiu com relação à prisão da ex-presidente de fato, Janine Áñez, e colocando em dúvida, né, a transparência, a legitimidade da ação em termos jurídicos e tal. O
o Almagro foi criticado até pela BBC de Londres, né? Que disse o seguinte: Almagro é um protagonista incontornável e para muitos polêmicos da crise que encerrou a presidência de Evo Morales na Bolívia. Né? Então, a própria BBC está reconhecendo o papel não muito positivo, né, do secretário-geral da OEA. E a OEA, nesse evento agora da prisão da Anías, ela soltou uma nota alegando um suposto abuso de mecanismos judiciais que estaria aplicando uma denúncia contra a ex-presidenta, né, sem provas, e expõe também uma série de considerações de ingerência no Poder Judiciário da Bolívia, propondo inclusive uma reforma do sistema judiciário da Bolívia. Né? Interessante que durante o golpe não teve justiça, todas as decisões eram arbitrariamente feitas pelo governo, de fato, e não se lembrou a OEA de tentar exigir que houvesse uma atuação condizente com essa que está agora colocando para o sistema de justiça da Bolívia. Né? E, e a nota também exige que haja um julgamento justo, uma imparcialidade, o devido processo, que ela duvida que haja isso, por problemas de estrutura, em particular, do sistema jurídico boliviano, que é um absurdo, né, considerando as atuações anteriores da OEA. Né? E há, inclusive, a OEA propõe que seja criado um tribunal internacional para investigar a corrupção na Bolívia e no sistema judiciário da Bolívia. Quer dizer, uma falta de qualquer respeito, a qualquer limite, né, legal, constitucional, por parte da OEA. É certo que o Almagro ele não é um ator isolado, ele faz parte de todo um sistema, né, que está reagindo dessa forma. Né? O governo também federal também reagiu através do Ministério de Relações Exteriores da Bolívia, reagiu fortemente a essas opiniões, a essa nota da OEA, e destacou que esse tipo de comunicado visa reacender o caminho da violência e do confronto entre os bolivianos. A afirmação foi refutada pela OEA, que negou, inclusive, sua participação no golpe de Estado, quer dizer, só para enganar quem quer, né? E, na verdade, a OEA, como todo mundo sabe, é um apêndice do governo americano, né? E já deram mostra disso com essa participação nas ações para desestabilização do Estado boliviano, do Estado de Direito boliviano. Né? Os Estados Unidos também, o governo Biden, também se manifestou através do Departamento de Estado, no dia 15 de março, assegurando que acompanha com preocupação os últimos acontecimentos na Bolívia, aludindo a uma possível parcialidade do processo judicial. Agora estão todos interessados em ter juristas, juízes, etc., agindo, né? Quando antes era a própria presidenta, de fato, a Janine Áñez, que, com seus decretos supremos, né, emitia qualquer tipo de ordem com a maior arbitrariedade possível. Até a União Europeia também vai se pronunciar, afirmando que a detenção de Áñez e dos ministros do governo da presidente é preocupante e, por isso, acompanhamos menos de perto, e acrescentando também que espera que o processo deve se basear na transparência
e, e ter divulgação pública através dos poderes judiciários, etc., do, do Estado boliviano. Então, os Estados Unidos e a União Europeia mantêm uma posição beligerante, né? Não se colocaram contra o golpe contra Evo Morales, e agora duvido da transparência e, e das ações que o governo boliviano, com base na soberania popular, né, e na verdade não é o governo, né, é o próprio sistema de justiça, o judiciário, através do Ministério Público, que está tomando essas atitudes. Né. Outro que se manifestou também preocupado, né, com a prisão da presidenta foi a ONU. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, declarou, num tom diplomático, né, pedindo respeito às garantias e à transparência do processo judicial boliviano. Quer dizer, há uma coisa meio, né, vamos dizer assim, de um certo preconceito, né, como se os bolivianos não fossem civilizados, né, eles fossem fazer um julgamento, praticamente um linchamento, né, da presidenta. Já o México teve uma reação boa. O diretor-geral de Organizações e Mecanismos Regionais Americanos, do Ministério de Relações Exteriores do México, Elran Guadarrama, sugeriu ao EA que se comportasse de acordo com as atribuições e aderisse a uma solução pacífica, inclusive evitando essas posições que procuram interferir nos assuntos internos da Bolívia. O responsável por esse departamento, né, diretor-geral das organizações e mecanismos regionais americanos, acrescentou que deseja, né, que o Luiz Almagro deve se abster de enfrentar o governo boliviano que foi eleito democraticamente. Né. Outro que se manifestou também favoravelmente foi o governo da Venezuela, que através do seu ministro de Relações Exteriores, Jorge Arreaza, por meio de sua conta no Twitter, expressou apoio à Bolívia. Então, isso mostra que os setores, pelo menos a nível internacional, né, que foram tão importantes para o desencadeamento e a manutenção do golpe, eles continuam agindo de forma suspeita, de uma atitude pouco respeitosa com o governo boliviano, e tudo pode ser suposto, né? Você pode ter uma suspeita de que uma nova escalada pode acontecer contra o governo boliviano. E o grande problema, né, é que nessas eleições de 7 de março, na Bolívia, consagraram o Fernando Camacho, que foi o que articulou o golpe a partir dos comitês cívicos de Santa Cruz. Né? E agora o Camacho foi eleito governador de Santa Cruz, que é um dos maiores estados da Bolívia, e divulgou um comunicado em que ele diz que vai desmontar a versão do governo que houve golpe em 2019. Né? Que, na verdade, o que há é uma continuidade, não houve nenhuma tentativa de mudança de regime e continua a mesma tática, né, que foi aplicada no golpe, que é usar o departamento de Santa Cruz como principal espaço de protesto e defesa
Jeanine Anez e contra o MAS, né? Então, a gente pode ter aí, futuramente, quem sabe, até a possibilidade de uma guerra civil, né? Porque, como foi visto nas eleições, quando a gente analisou as eleições, geograficamente há uma contraposição. De um lado, os estados em que o MAS ganhou a eleição, de outro lado, mais na fronteira com o Brasil, o estado de Santa Cruz, onde ganhou a extrema-direita, não é a direita liberal, né? Dizem que o, o que está sendo visto agora é uma estratégia para, a partir dos resultados eleitorais agora que se obteve, né? O Camacho e a própria direita liberal, temos o segundo turno, dia 11 de abril, né? Então, aí pode ficar mais claro para onde vai pender aí o pêndulo político, né? Porque tem, no segundo turno, o Massa está disputando, em primeiro lugar, uma parte e em segundo lugar outra parte. Então pode ainda ter mais estados governados pelo MAS nesse segundo turno, né? Mas eles estão se baseando nessas vitórias que eles tiveram agora para poder fazer protestos, criar tensões políticas e novamente cristalizar uma, uma tensão política que leva à chamada estratégia de pavio lento, né? Ou seja, vai corroendo gradativamente, né? os, os, as instituições e a organização do Estado boliviano, para depois, novamente, tentar talvez um golpe de Estado novamente, né? Aí com mais, talvez com mais ímpeto, né, do que o que foi o de 2019. Há, portanto, esse temor, né, que só vai ser resolvido com a continuidade do processo político do governo que foi vitorioso em 2020, mas há muitos interesses com relação à Bolívia, né? E uma das coisas mais importantes do ponto de vista geoeconômico e geopolítico é o fato de que continua. A Bolívia tem riquezas minerais, né, muito grandes, tem petróleo, tem gás, e tem lítio, né, tem reservas muito grandes de lítio, que é uma matéria-prima importantíssima para esse período agora que está sendo anunciado no plano de transição energética, ou seja, você passar a ter cada vez mais a utilização de formas de energia diferentes, né, renováveis, etc., que não sejam utilizando petróleo. E no caso dos carros, né, se exigem grandes baterias, né, e essas baterias são com base no lítio, né? Então, certamente que aí você vai ter uma ação do Estado boliviano para manter essas reservas e explorar essas reservas em prol dos interesses dos bolivianos, né? E vai enfrentar, provavelmente, a oposição das grandes multinacionais, como, por exemplo, a própria Tesla, do Elon Musk, na tentativa de dominar o governo boliviano para poder ter acesso e controle dessas reservas minerais, além de outras riquezas, né, minerais e tal, que a Bolívia possui. Esse foi então o Jornal Info, número 6. O Jornal Info está disponível no canal Info Ecosis do YouTube e no site ecocisbr.com,